Olá, professores, olá, professoras, tudo bem com vocês? Gente, eu acho que vocês não aguentam mais ver o meu rostinho, né? Mas eu espero que de que alguma maneira eu esteja ajudando vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já curte o canal, já comenta, sei lá. Coloca aquele comentário, obrigado, professor, valeu. Enfim, comentários são sempre bem-vindos, todo mundo gosta, né, de receber comentário. Positivo ou negativo, é sempre legal. Olha, acho que você já está cansada de saber que tem um curso, como se preparar para concursos educacionais. É só clicar aqui no comentário fixado que eu tenho certeza que você vai gostar. Afinal, estudar para concurso público a gente não estuda assim que sai o concurso. A gente sempre tem que estar estudando já de maneira antecipada, tá bom? Bom, já separa o caderno, já separa a caneta, já se organiza num espaço confortável para nós começarmos mais uma aula de análise de questões da banca VUNESP, tá bom? Vamos então para essa questão. Olha que legal. Embora o desenvolvimento de uma criança ocorra de forma global e exista uma estreita relação entre as diferentes capacidades que ela desenvolve nesse processo, como um recurso expositivo, é possível distinguir os traços gerais da evolução da criança durante a etapa da educação infantil em três grandes áreas do conhecimento. Por exemplo, conforme Bacetas, a área que aborda as capacidades que permitem compreender o mundo nas diferentes idades e atuar nele por meio do uso da linguagem ou mediante resoluções das situações problemáticas que se apresentam é a área. Tá, o que esse enunciado nos traz, gente? Esse enunciado, ele destaca, digamos, a importância de entender o desenvolvimento infantil de forma global, reconhecendo que as crianças desenvolvem capacidades em diversas áreas durante a etapa da educação infantil. Tanto que a referência de Bacetas, ele sugere que é possível categorizar essas áreas do desenvolvimento. E a alternativa vai pedir para nós identificarmos qual é a área. Vamos lá. Então, pensando no desenvolvimento infantil de forma global, qual é essa área de desenvolvimento que ajuda? Então, a área, segundo a alternativa A, seria a área afetiva. A área afetiva, pessoal, meus amores e minhas amoras, ela refere-se principalmente ao desenvolvimento emocional e social da criança, o que vai envolver aspectos como autoestima, relação com os outros colegas, com as pessoas que estão à sua volta, com as emoções. Embora essa área afetiva, ela seja crucial do desenvolvimento infantil, ela não é específica para a compreensão e atuação no mundo por meio da linguagem ou até mesmo resolução dos problemas. Tudo bem? Então, é muito importante, mas não atende o que o enunciado nos traz. Beleza? Vamos ver aqui a B. Motora. A área motora, ela... Bom, enquanto a afetiva é o desenvolvimento emocional da criança, a área motora é o desenvolvimento físico, motor da criança, sabe? Habilidades motoras grossas, habilidades motoras finas. Também é essencial para o desenvolvimento físico, para a coordenação da criança, mas ela não aborda diretamente a capacidade de compreensão do mundo e, de novo, a resolução dos problemas por meio da linguagem, tá bom? Vamos ver assim, a intuitiva. A intuitiva é aquela capacidade de percepção, sabe? Aquela capacidade de se perceber algo sem necessariamente o raciocínio lógico. Porém, de novo, a intuição não aborda diretamente a capacidade de usar a linguagem, de resolver as situações problemáticas por meio do pensamento, digamos, estruturado e da comunicação verbal. A D, a cognitiva. Bingo! Essa é a alternativa correta. A área cognitiva, ela está relacionada ao desenvolvimento das habilidades de pensamento, habilidades de compreensão, habilidades de raciocínio. Cognitivo, você vai ver, intuitivo não necessariamente tem a relação com o raciocínio e na resolução de problemas da criança. Se vocês observarem, ó, o que é mencionado no enunciado, a gente também traz o que Bacedas diz. Ó, essa área, a área cognitiva, ela vai abordar a capacidade que permite a criança compreender o mundo
diferentes idades e aí também atuar nele, atuar no mundo. O que isso inclui? Inclui a capacidade de usar a linguagem para expressar ideias, compreender conceitos, resolver situações problemáticas, enfim. Então, a área cognitiva é a mais adequada para descrever essas capacidades que foram mencionadas no enunciado. Porque a cognição ela vai englobar habilidades relacionadas à compreensão, ao raciocínio, à interação da criança com o próprio mundo por meio da linguagem e aí sim da resolução dos problemas, beleza? Vamos aqui entender porque não pode ser a E, que aí já é a perceptiva. Ó, o que é perceptiva? A percepção, ela refere-se à capacidade de reconhecer e interpretar estímulos sensoriais do ambiente. De novo, é fundamental para a compreensão e para a interação da criança com o mundo ao seu redor, mas não é específica ali para a compreensão e atuação no mundo por meio da linguagem e resolução dos problemas. Sabe? É assim, você consegue perceber o que a criança consegue perceber o que está acontecendo, mas o que fazer com essa percepção? Tá bom? Então, a alternativa correta é a letra D, porque a área cognitiva da criança é ela que vai abordar as capacidades de pensamento, de resolução de problemas, de compreensão do que está acontecendo, incluindo a utilização da linguagem para ela compreender e atuar ali diretamente no mundo, tá bom? Olha só, então, na tela. Gisele, professora de educação infantil, tem em sua sala 2 alunas que são irmãs gêmeas. Isso dá um trabalho, né, gente? Em certa ocasião, ouviu uma delas convidando a outra para brincarem de ser irmãs. A situação a fez recordar de suas leituras de Vygotsky, que discute um caso semelhante em A Formação Social da Mente. É correto afirmar que, na perspectiva do autor, a gente vai ter que fazer relações com Vygotsky. E aí é interessante que a questão ela apresenta uma situação vivenciada pela professora, observando 2 alunas gêmeas brincando ali, e uma chama a outra de irmã. E aí, quando traz essa referência de Vygotsky no seu trabalho, ela sugere uma abordagem sobre o papel da brincadeira, não é? Sobre o papel da brincadeira e na interação social do desenvolvimento infantil, algo relacionado muito à zona de desenvolvimento proximal que ele sempre põe. Vamos ver aqui. Vamos ler então aqui a A. A interação entre as irmãs é um caso típico de brincadeira, pois elas ingressam em uma situação espontânea e imaginária desprovida de regras. Observem bem que essa alternativa, ela sugere que a interação entre as irmãs é apenas uma brincadeira espontânea e imaginária. Embora Vygotsky ele valoriza demais o papel do brincar na aprendizagem e no desenvolvimento, ele também enfatiza a importância de algumas regras e da cultura na formação da mente da própria criança. E aí, olha só, o lance é a professora fazer intervenções muito pontuais quando ela observa a alternativa e diz acerca de situação espontânea e imaginária que seja desprovida de regras. Então, é bem assim. Vamos para B, olha que interessante. Não há jogo em uma interação quanto a situação imaginada coincide com a realidade, como no caso de irmãs representando a relação fraterna. Gente, Vygotsky não exclui a possibilidade de uma interação ser considerada uma forma de jogo. Nós, pelo contrário, a gente explora demais isso dentro da educação. Mesmo que a situação imaginada se assemelhe à realidade. Então, elas são gêmeas, elas imaginam que são irmãs e tá tudo bem. A ideia de Vygotsky é que um jogo, ou enfim, aqui uma brincadeira, ela tem um papel crucial no desenvolvimento cognitivo e social da criança, independentemente de sua relação com a realidade. Tá bom? Vamos para C. A situação não pode ser entendida como um jogo, uma vez que não há uso de regras pré-estabelecidas que balizam o comportamento das crianças na interação. Embora Vygotsky valorize, de novo, o papel das regras na brincadeira, igual a gente discutiu agora no comecinho, Vygotsky também reconhece a existência de diferentes formas de brincadeira que não necessariamente precisa de ter uma regra pré-estabelecida.
Portanto, descartar situações assim apenas porque não tem uma regra pode ser uma interpretação muito limitada de sua teoria, não é, gente? Vamos para D. A brincadeira proposta pela criança demonstra sua falta de entendimento sobre os papéis sociais que ela e sua irmã de fato ocupam, construindo um ponto de atenção no desenvolvimento. Vygotsky não veria necessariamente a brincadeira como uma demonstração de falta de entendimento dos papéis sociais entre as crianças, não? Pelo contrário, ele vai entender que a brincadeira é uma forma pela qual as crianças exploram, pelo qual as crianças compreendem, pelo qual as crianças internalizam, inclusive os papéis sociais e as normas culturais. Então, portanto, sobrou a E. Vamos ver a E se está certo, tem que estar, né? Senão a casa cai. Essa situação pode ser entendida como um jogo. De fato, tendo por regra de comportamento o modo como as crianças entendem que irmãs deveriam ser. Gente, essa alternativa ela está alinhada com as ideias de Vygotsky sobre a formação social da mente. De acordo com Vygotsky, o jogo e a brincadeira, enfim, as brincadeiras, elas são mecanismos pelo qual as crianças aprendem sobre o mundo. E com isso, elas internalizam as regras, elas internalizam as normas, as regras sociais. Quando as crianças brincam de ser irmãs, embora sejam irmãs, são gêmeas, elas estão engajadas numa forma de jogo que reflete a própria compreensão delas e a própria interpretação dos papéis sociais e das relações familiares. Por isso, e não tem problema nenhum, essa situação ela pode ser entendida como um jogo com regras e comportamentos baseado na percepção das crianças sobre como irmãs deveriam ser. O que é totalmente aceitável na perspectiva de Vygotsky sobre a importância do jogo na formação social e cognitiva da criança. Portanto, a alternativa correta é a letra E, porque é a alternativa que está aliada com as ideias de Vygotsky sobre a formação social da mente e o papel do jogo e da brincadeira no desenvolvimento infantil. Tudo bem? Vamos aqui para outra questão sobre a BNCC. Uau! A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, no que concerne a educação infantil, propõe uma organização curricular a partir de campos de experiência. Estes devem ser entendidos como... Vamos lá, vamos para A, então. Mas antes de a gente ir para A, vamos lá. O que a questão ela nos traz? Ela nos traz, então, que a BNCC, quando a gente pensa em educação infantil, vai se estruturar a partir de campos de experiência. A BNCC, para a educação infantil, ela destina-se a orientar práticas pedagógicas e estabelecer os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Tudo isso alinhado com as diretrizes nacionais, as diretrizes curriculares nacionais, tudo bem? Vamos ler a aqui, ó. O conjunto de disciplinas que dá corpo ao trabalho pedagógico na educação infantil, tendo em vista as singularidades e a especialização das áreas de conhecimento. Tá, vamos só pegar aqui o enunciado. Então, a BNCC tem uma organização curricular que deve ser entendida como para a educação infantil. O conjunto de disciplinas que dá corpo ao trabalho pedagógico na educação infantil, tendo em vista as singularidades e a especialização das áreas de conhecimento. Tá. Essa alternativa está incorreta. Porque a BNCC, para a educação infantil, ela não se organiza em torno ali de disciplinas específicas, bonitinhas, igual nós estamos acostumados. Ou até mesmo das especializações de área de conhecimento. Em vez disso, tal como a alternativa nos coloca, em vez disso, ela aborda uma abordagem muito mais integrada, considerando as especificidades da própria faixa etária dos pequenininhos e os campos de experiências que abrangem múltiplas áreas do conhecimento, tudo bem? Vamos aqui então para B, olha só. Então a BNCC, quando a gente fala em educação infantil, deve ser entendida como um recorte das vivências infantis e suas possibilidades de desenvolvimento em 3 grandes eixos: matemática, linguagem e ciências. De novo, gente, está inadequada, porque se reduz a organização curricular da educação infantil em 3 grandes eixos: matemática, linguagem e ciências. São importantes, mas não neste momento. O que não reflete, de novo, quando a gente pensa em BNCC, sobretudo na sua abordagem holística e integrada nessa etapa da educação básica. Você já pensou lá os pequenininhos, 1 aninho lá fazendo conta? Não dá. Então vamos aqui para C. Então a
BNCC, na educação infantil, é entendida como um arranjo curricular que acolhe situações, saberes e experiências concretas da vida cotidiana das crianças, entrelaçando-as ao patrimônio cultural. Essa alternativa, ela está correta, de acordo com a BNCC, para a educação infantil, porque os campos de experiências, eles são entendidos como forma de organizar o currículo, digamos, de maneira mais integrada, de maneira mais significativa, considerando principalmente as situações, os saberes, as experiências concretas da vida cotidiana das crianças. Além disso tudo, os campos de experiências, eles estão entrelaçados ao próprio patrimônio cultural, o que reconhece a importância da cultura, das tradições, das vivências das crianças como elementos centrais para a aprendizagem e o próprio desenvolvimento na educação infantil. Tá? Então, a alternativa C está correta. Vamos entender por que não pode ser D. Vamos entender por que não pode ser a E. Vamos lá. Os diferentes espaços físicos, internos ou externos à escola, em que a ação educativa se exerce, possibilitando a criança o contato com estímulos diversificados de aprendizagem. Essa alternativa, digamos, ela não capta ali a essência da BNCC para a educação infantil. Embora os espaços físicos sejam importantíssimos no contexto educacional, sobretudo no contexto infantil, a ideia de campos de experiência vai além, meramente, ali só do ambiente físico. Que busca integrar vivências, experiências e aprendizagens que sejam significativas para as crianças. Não é só o espaço físico, tá bom? Lembre-se de uma visão sempre mais holística. Vamos ver aqui porque não pode ser a E. O corpo de direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças pequenas, identificados como conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Gente, essa alternativa, ela faz referência aos direitos de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças dentro da educação infantil. Legal. Mas ela não aborda diretamente o conceito de campos de experiência que são propostos pela BNCC. Os direitos de aprendizagem, eles estão, digamos, relacionados aos objetivos educacionais, enquanto os campos de experiência organizam a abordagem curricular de maneira integrada e contextualizada. Portanto, a alternativa correta é a letra C, porque é ela que representa adequadamente o conceito de campos de experiência, conforme proposto pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para a educação infantil, tá bom? Então, importante aqui também entender que os campos de experiência, eles visam integrar e contextualizar a aprendizagem, considerando as vivências, as experiências, o patrimônio cultural das crianças, que são elementos fundamentais para o desenvolvimento integral na primeira etapa da educação básica, beleza? Muito, muito, muito obrigado por me acompanhar em mais esta aula. Se você chegou até aqui, eu já peço para você, por gentileza, não custa nada, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E vamos que vamos, porque concurso público é assim, a gente tem que estudar toda hora, todo momento. E se você quiser estudar junto comigo aqui ao longo do ano, clica no comentário fixado, como se preparar para concursos educacionais. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso para você. Um grande abraço e vamos juntos até o final. Valeu!